Boa noite, irmãos. Eita. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja abundante em nossas vidas, amém? É domingo de Páscoa, domingo de lembrar a ressurreição do Senhor, amém? Você pode se lembrar comigo das primeiras palavras quando Maria Madalena ouviu o seu mestre chamar Maria? Qual foi a resposta dela? Dependendo da versão, mestre, Rabone, meu Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Que possa ser assim, não só hoje, comemoração da ressurreição do Senhor, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Mantenha a palavra do Senhor aberta e nós vamos acompanhar o que diz os relatos desse capítulo. Lucas 24, a partir do verso 13. E nessa oportunidade falaremos de encontro. O encontro com o Senhor Jesus. E interessante que a nossa vida é marcada por encontros, certo ou errado? Encontros. Encontros inesperados, encontros marcados, encontros que nos surpreendem, encontros que são frustrantes e daí por diante. Mas, às vezes a gente está, por exemplo, no trânsito e você está lá, né, seguindo naquela avenida com um destino a chegar lá com uma rota pré-estabelecida e de repente você é surpreendido por um agente de trânsito ou por um policial e você está lá na via, de repente você vê o sinal, ele falando: ô Adriano, por aí não pode passar mais não, ó. É por ali. Dá a volta. E aí, às vezes, ele ou qualquer um de nós pode se chatear. Puxa, logo neste dia, logo nessa hora, eu estou com um encontro marcado com um cliente, com o médico e assim por diante. E aí, eu estou agora há poucos minutos e esse agente me faz andar por uma via que eu mal conheço e às vezes nos gera essa insegurança. Será que vai dar tempo? Será que eu sei esse caminho de rotatórias ou não? E daí por diante. Mas também tem aqueles encontros muito felizes, né? O encontro, por exemplo, que você encontrou o seu esposo ou a sua esposa, hein, irmão Josinei? Aquele dia, hein? Dia marcante. O dia em que você segurou o seu filho ou filha
pela primeira vez. Se lembra? O primeiro choro, aquele sorriso, aquele afago. Encontros que nos marcam, encontros alguns propositais, com dia, hora, local marcado, mas outros nem tanto, que não tem nem dia nem hora e que às vezes nos chega com uma má notícia e daí por diante. Mas todos esses encontros nos traz sentimentos, nos marcam com sentimentos. Sentimentos, às vezes, que a gente nem se lembra, por tão simples que foram. Encontros que nos trazem boas memórias, bons sentimentos. Talvez você lembra com detalhes do dia, se chovia, se fazia calor, a cor da roupa, o cenário, traz à memória até o cheiro daquele local e daí por diante. Mas outros encontros são mais profundos e memoráveis. Alguns encontros são tão importantes que mudam completamente a nossa rota de caminhada. Alguns encontros marcam profundamente as nossas vidas, marcam profundamente, que mudam a nossa direção de vida. Estávamos seguindo num determinado caminho e de repente a gente se depara com uma pessoa, com uma situação e mudamos de rota. Eu refiro-me a encontros tais que mudam as nossas vidas de direção. Mudam as nossas vidas de direção. Bem, eu falo então de encontros significativos, como esses importantes na sua vida. Como eu falei, do seu cônjuge, do seu filho. Talvez um encontro de um parente que você admira muito e que há muito tempo não vê. Já encontrou parentes assim? Quem já encontrou assim? Parentes muito distantes, parentes que nos surpreendem de forma alegre com a sua visita surpresa. Quem nunca recebeu uma visita de alguém que estava tentando fazer surpresa, né? Combinou com a turma toda, vamos fazer o aniversário de fulano. E esse fulano era você. E de repente todo mundo chega de outra cidade ou de uma região da cidade para outra. Lá está a família com um bolo e aquela alegria toda. Mas eu quero falar hoje do maior dos encontros. O encontro com o Senhor Jesus. Encontro que é tamanho poder, tem tamanho poder de transformar a vida do ser humano. O encontro cuja pessoa tem poder para transformar a tristeza em alegria. Posso ouvir um amém? Encontro poderoso. Encontro que aquele o qual nós avistamos, está diante dos nossos olhos, tem poder para transformar todo o nosso ser. Esse é o Senhor Jesus. Eu queria que nós ficássemos de pé uma vez mais e orássemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em cada uma das vidas que aqui está, o Senhor já marcou um encontro individual, um momento particular com cada um de nós. Se alguém ainda não se encontrou com o Senhor, haverá de se encontrar hoje ou quando
do dia e da hora marcada que o Senhor estabeleceu. Assim como o Senhor chamou cada um dos seus discípulos, que seja verdade, que seja realidade na vida de cada pessoa que aqui está presente, na vida de cada pessoa que está nos acompanhando através das redes sociais, e que essa palavra possa ser contribuidora, porque o teu Espírito é poderoso para fazer entender estas palavras, que não são quaisquer palavras, mas são palavras de vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 24, a partir do verso 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Ele diz, naquele mesmo dia. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele mesmo dia, sol quase raiando, a pedra do sepulcro rolou, aleluia. Jesus saiu e os primeiros que foram ali, ou a primeira que foi ali, Maria, foi com incenso, mirra, perfumarias, para derramar sobre o corpo do Senhor. Mas ela foi surpreendida. Alguém rolou a pedra. Ele apareceu primeiro a Maria. Maria correu, falou com Jesus primeiro, reconheceu o Senhor Jesus. Ela voltou para casa, contou para os discípulos. 2 deles saíram correndo. Pedro quase tropicando, ultrapassou João, chegou primeiro. Os 2 chegaram ali, verificaram, as palavras de Maria estavam ajustadas, eram verdadeiras. Depois, Jesus apareceu a Pedro, e aquele dia foi marcado de acontecimentos, encontros maravilhosos. E aí, mais à frente, daquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam como que fugindo de Jerusalém. Porque o contexto era, os discípulos estavam acuados dentro de uma mesma casa, com medo, não sabendo o que iria acontecer depois, porque tinham matado o nosso mestre, e eles estavam temerosos. Será que um de nós talvez vai ser o próximo? Podemos imaginar que talvez fosse um dos pensamentos. Mas 2 daqueles discípulos, eles decidiram pegar a estrada que levava a Emaús, uma caminhada de 11 quilômetros. Continuando, verso 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Imagine a cena. Do nada, aparece um viajante. E aquele viajante, eles não sabiam que era o próprio Jesus. Jesus sabendo de tudo, sentimentos, emoções, pensamentos que ocorreram ali dentro de suas mentes, e Jesus se dá como um desconhecido. Continuando, 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém
que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Jesus se colocando como que um perguntador, como que não soubesse nada, mas sabendo tudo. Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritas de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, o Pedro. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém? Esse é o contexto desse relato. Interessante que é bom sempre ler tudo que envolve aquilo que você está buscando entender, aquilo que você está buscando em detalhes compreender. Por isso que foi uma leitura mais demorada nessa oportunidade, porque fala da ressurreição. A partir daquele período, do verso 13, que começa naquele mesmo dia. Se você não entender o que aconteceu, versículos anteriores, no começo daquele dia, você fica um pouco perdido no contexto da história. E é uma história importante porque fala da ressurreição do nosso Senhor. E há algumas coisas que precisamos aprender a respeito dessa caminhada daqueles 2 seguidores de Jesus no caminho de Emaús.
A primeira delas é que, muitas das vezes, as adversidades nos cegam. Os problemas, às vezes, nos cegam. Perceba quão interessante. Aqueles dois estavam andando numa estrada, num final que daria 11 quilômetros no povoado de Emaús. Sabendo de todos os últimos acontecimentos, os dois relataram aquele viajante que eles não sabiam que era Jesus. Todos os últimos acontecimentos, desde a última sexta-feira até aquele domingo à tarde. Falaram tudo. Mas eles estavam caminhando numa direção contrária, que era o desejo de Jesus. Que eles acreditassem nos seus ensinos, nas profecias que desde Moisés e todos os profetas apontavam para a mesma pessoa, o Messias, o Cristo, Jesus. Eles relataram todos os últimos acontecimentos a respeito do cumprimento das profecias a respeito de Jesus. Eles disseram: olha, você não sabe o que aconteceu? Os líderes e autoridades de Jerusalém prenderam Jesus, levaram a julgamento e o condenaram, e levaram ele à crucificação, e ele morreu. E eles falaram todo o detalhe. Se você não meditar, não prestar atenção nos versículos, é que eles falaram isso com muita tristeza. Eles não falaram como que, vamos ver mais à frente, no final desse capítulo 24, ou por todo o livro de Atos, eles pregando a palavra com outro semblante, com outras características, com outras reações. Mas eles falaram com tristeza a respeito de Jesus. Aqueles dois homens estavam dentre aqueles que caminharam aproximadamente 3 anos com Jesus. Jesus ensinando por parábolas, na linguagem do povo, ensinando a respeito do que ele veio fazer à terra, a respeito da sua obediência ao Pai, explicando de novo que ele haveria de sofrer, morrer, mas ao terceiro dia deveria, como de fato foi, ressuscitado. Mas o fato interessante também é que nós, ainda nos dias de hoje, por vezes ficamos como que cegos diante dos problemas. Você certamente já ouviu falar: olha, não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe, foque no tamanho do nosso Deus. Mas quando o problema chega à nossa porta, às vezes ficamos como esses dois discípulos. Como que não temos um Deus que é o Deus da provisão. Como que não temos um pastor que nos consola, que a própria presença dele nos supre, e daí por diante. Parece que quando chega uma má notícia, se esquece tudo, dá um apagão. Não esquece, não se lembra de um versículo, não se lembra de uma promessa para orar ali, para clamar, nem que seja chorar na presença do Senhor. Entra-se em desespero. De repente está caminhando com Jesus, dá meia volta: estou com um problema, vou fugir. Alguém disse certa vez que a derrota da vida é a fuga da realidade. Não quer enfrentar o problema, mas toma uma rota de fuga. E assim aconteceu com aqueles dois discípulos. Não se lembraram da promessa.
Jesus estava caminhando com eles. E a promessa também é válida e está se realizando também para conosco, os discípulos de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas, até a consumação do século. Certa vez Jesus estava sozinho, os discípulos lá no meio do mar da Galileia, noite, e Jesus vai caminhando sobre as águas para alcançar o barco dos discípulos. E os discípulos, qual foi a reação deles? Pensava que era um fantasma. Pensava que era uma assombração. Não reconheceram o mestre. Os dois discípulos no caminho de Emaús, a mesma coisa. Jesus estava do lado deles, explicando a palavra, e eles pensavam que trataram Jesus como um viajante qualquer. Ô desavisado, você não conhece as últimas notícias, não? Vem aqui para eu te explicar. E assim aconteceu. Algumas vezes, diante dos problemas, quando as aflições chegam, alguns de nós, ou nós, a tendência é também ficar acuado, como os discípulos ficaram dentro daquela casa. Não, está acontecendo tal e tal problema. E vai se afastando aos poucos de Deus. Chega o dia do PGM. Eu não vou no PGM hoje não. Está acontecendo isso comigo. Acho que não é boa ideia ir no PGM hoje não. Vou ficar por aqui mesmo. Não faz sentido. Eu não vou me tornar uma boa companhia. Vou ficar por aqui. A semana passa, chego o sábado, rede de homens, rede de mulheres, assim por diante. Também não vou não. Domingo, dia de celebração. Quer saber de uma coisa? Também não vou não. O culto é transmitido pelo YouTube. Vou ficar por aqui mesmo em casa. E assim acontece. O tempo vai passando, deixa de ler a Bíblia, deixa de priorizar a devocional, a adoração ao Senhor, e os dias vão passando, recuando, se acuando. Irmãos, precisamos tomar postura que a palavra nos ensina. Nós precisamos nos portar com inteligência, com sabedoria. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser fortes. Precisamos ser sábios. Porque no dia que chegar a aflição, e você não estiver fazendo o dever de casa que Jesus passou, você vai enfrentar o problema de uma maneira fraca. Você vai chegar no dia mau, fraco. E qualquer problema, Deus o livre, pode te derrubar. Se você não estiver cumprindo as disciplinas que o Senhor te avisou. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele está conosco nos dias maus, nos dias bons, na fartura, no dia da necessidade, no dia de tristeza e no dia de alegria. Amém? Os nossos olhos precisam estar abertos. Os nossos olhos serão abertos pela explicação da Bíblia Sagrada. Amém? A própria Escritura tem o poder de transformar as nossas vidas, de abrir os nossos olhos. Por exemplo, no livro de João 5, verso 39, Jesus explicou: examinai as Escrituras, porque elas explicam a respeito de mim. Elas dão conta, elas explicam quem eu sou.
Então, alguém que quer conhecer o Senhor Jesus e não lê a sua palavra, como vai conhecer o seu Senhor? Como vai conhecer o seu poder, a sua palavra? Não tem como. Quando conhecemos Jesus, entendemos que Ele está vivo. Como diz o hino antigo, posso crer no amanhã. Posso crer na morte, na vida. Eu creio, estarei com o Senhor. Aqui na terra, Ele vai continuar andando comigo. Eu buscando a presença dEle e assim por diante. Bem, mas quando de fato estamos andando com Jesus, não há espaço para tristeza. Não há espaço para comodismo, para um marasmo, para uma série de sentimentos ruins. Posso até ficar triste por um momento, uma perda, um luto, uma enfermidade, mas ela não pode ser permanente, amém? Precisamos nos apropriar da palavra. Hoje mesmo estava falando com o irmão Rafael, que está no estacionamento, brincando com ele. Você sabe qual é o significado do seu nome? E ele, peraí, eu esqueci. Eu falei, Rafael, o Deus que cura. Não é para sempre, irmão. Não é para sempre as aflições. A palavra do Senhor diz que uma das promessas no céu diz que o Senhor Jesus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E enquanto esse dia não chega, Ele vai nos consolando. Amém? Ele vai nos confortando. Ele vai se fazendo presente na caminhada conosco. Ao meditarmos na palavra, os nossos olhos serão abertos. Aí as coisas mudam. O encontro com Jesus pela Bíblia Sagrada faz o nosso coração arder pela comunhão com Cristo. Foi esse o pensamento, as palavras dos discípulos. Quando Jesus desapareceu diante dos seus olhos, Ele disse, os nossos corações ardiam quando Ele nos explicava a palavra. O fogo do Espírito, comunhão, oração, leitura, meditação da palavra. Não tem espaço para dúvida. Não há espaço para o se. Não vai acontecer e tal. Creia no Senhor Jesus. Creia nas suas palavras. Sabe, irmãos, eu não estou querendo dizer que não é que não vai acontecer esses pensamentos, esses sentimentos de tristeza, de querer parar, de desânimo, porque tudo isso, se você ler os evangelhos, Atos dos Apóstolos, você vai ver pessoas, irmãos nossos na fé, que quiseram parar, que quiseram não dá mais para mim. Um outro foi lá e animou, escreveu uma carta animando, renove as suas forças, nós estamos juntos nessa luta. Os outros irmãos em outros lugares estão sendo perseguidos e nós vamos avante, vamos continuar testemunhando de Jesus, amém? Jesus resgatou a memória daqueles discípulos, recobrou a memória. Por acaso o Cristo não haveria de padecer, de ser crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia? E foi lembrando a memória. E nós precisamos fazer isso uns para com os outros. Nós precisamos ser bênção um na vida dos outros. Se a gente perder a sensibilidade de um irmão que às vezes está ao nosso lado, de uma irmã que às vezes está ao seu lado,
contando algo que foi marcante na vida dele nessa semana, contando a partir de um versículo, dando um testemunho, uma oportunidade que Deus está fazendo de ministrar nas nossas vidas. Se você não estiver ligado, você vai perdendo a bênção. Você vai perdendo a oportunidade de ouvir Deus, como Jesus se colocou ao lado daqueles discípulos. Quando o nosso coração arde no Espírito Santo, acaba toda a frieza espiritual, acaba marasmo, e daí por diante. Sabe, uma das coisas que deve arder no nosso coração é pela comunhão uns com os outros. Seja aqui na grande celebração à noite, seja num pequeno grupo onde você pode se juntar a outro irmão, dando um estudo bíblico, visitando um enfermo, visitando às vezes alguém que há muito tempo você não vê, aqui na congregação, nessa comunhão dos santos. O nosso coração deve arder por isso. O nosso coração deve contar as horas daquela visita marcada que você tem para essa semana. O nosso coração deve arder de alegria para chegar o domingo pela manhã e estarmos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? Bem, orar não deve ser um peso, mas uma necessidade. Faz parte da disciplina que nos mantém em comunhão com Jesus. Quando deixamos de orar, precisa haver um sentimento em nós, um sentimento de saudade de falar com o Pai, um sentimento de que está faltando alguma coisa, está faltando louvor na minha devocional. Eu estou percebendo que eu não estou louvando ao Senhor, não estou adorando a Deus. Preciso voltar e praticar isso. Andar com Jesus, irmãos, é a coisa mais importante de alguém que foi transformado por Ele. Quem anda com Jesus faz as coisas que Jesus fez, que Ele ensina na sua palavra, e assim por diante. Andar com Jesus precisa ser a nossa prioridade. E uma terceira coisa e última: o encontro com Jesus vai transformar toda a tristeza e alegria. O encontro com Jesus vai transformar a tristeza em alegria. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus aí, irmãos? Jesus andou com os discípulos, os 2 discípulos que iam para Emaús. Eles estavam tristes. Jesus começou a relembrar os seus ensinos, começou a explicar as escrituras, as promessas. E o final daquele encontro, já à mesa, em comunhão, foi de um semblante mudado, de alegria. Às vezes, você chegou aqui a esse culto com algum pensamento negativo na cabeça. Você talvez chegou aqui à casa do Senhor, às vezes com o raciocínio lá nos compromissos, que já está lá na cesta, lá na conta para pagar, lá com o salário que vai receber e não sabe se vai dar conta. Irmão, se concentra no Senhor, foca naquilo que os seus pés te trouxeram aqui para fazer. Adore ao Senhor. E quando você estiver em casa, ao redor da mesa, com seu cônjuge, com seus filhos, ensine isso. Ensine a colocar toda a ansiedade, toda a preocupação diante do Senhor. Porque por vezes você está lendo a palavra e está com a cabeça lá no problema. Você está vendo as notícias, as manchetes que chegam pelo celular, pela TV,
E é tanta notícia ruim que você se esquece até que Jesus vai voltar. Você se esquece que há promessas em andamento. E que tudo que está escrito já está se cumprindo. Abrindo o caminho para o Rei dos Reis, amém? Às vezes, em dias de aflições, você anda triste, às vezes cabisbaixo, e quando alguém cumprimenta você, a resposta é: está tudo bem. Temos essa capacidade de, quando as coisas vão mal, alguém nos pergunta como estamos, e ainda temos essa resposta na ponta da língua: está tudo bem. Há um versículo que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Muito bom relembrar desse versículo. Viver esse versículo quando as coisas vão bem. E nos dias maus? Ele tem sido realmente a sua força? A presença do Senhor tem sido a sua força? Nos dias de perseguições? Nos dias em que as coisas vão tudo mal? Em que as notícias más se acumulam? Ele tem sido a sua força? A alegria que vem do Senhor tem sido a sua força? Depois você pega e continua lendo Lucas capítulo 24 até o final. Você vai chegar nos versículos 47, 48, 49. Do versículo 49 para o 50, é um espaço de 40 dias que Jesus apareceu em diversos lugares, a diferentes pessoas. E o resultado foi o mesmo: alegria, alegria. A nossa esperança não morreu. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não está pregado numa cruz. O nosso Deus não está dentro daquele chamado Santo Sepulcro. O nosso Deus não foi enterrado dentro de uma cova e ficou lá. O nosso Deus ressuscitou, irmãos.